Lucas 24, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Repita comigo, de repente. Irmãos, essa é uma palavra que a gente já ministrou muito aqui nesse lugar. De repente, é um contexto que a gente precisa começar a tratar como normal na nossa vida. Você precisa viver os seus dias com o Senhor, aguardando eternamente o de repente. Você poderia dizer um amém? Irmão, não tem como você sair de um culto desse, viver a tua semana, temos mais 2 feriados pela frente, achando que serão mais dias comuns. Você precisa ter uma ardente expectativa no teu coração de que o de repente do Senhor pode acontecer no teu almoço. Que o de repente do Senhor pode acontecer no teu translado de casa para o trabalho. Que o de repente do Senhor pode acontecer numa conversa, você e o teu filho. Irmão, o Senhor é o Deus do impossível. Existem contextos na tua vida que você acha que precisa de toda uma cerimônia para acontecer uma solução. Para o Senhor só precisa de um de repente. O Senhor, Ele precisa da tua fé para que Ele venha com o de repente dele. A gente precisa dormir e acordar sabendo que o Senhor tem o poder e o domínio, o governo de todo da tua vida. Você pode estar passando pela situação mais complexa que for, irmão. Você precisa ser como essas mulheres aqui. Eu preciso chegar, ver o problema que eu fui ver, e de repente não tem mais pedra. E de repente, você vê a solução. Porque a solução, irmão, da tua vida não é um gerente de banco ou empréstimo. A solução da tua vida se chama Jesus. A solução da tua vida, irmão, não é a tua esposa amanhecer diferente, para o teu casamento ficar em paz. A solução do teu casamento se chama Jesus. A solução para você ter dias tranquilos não é o teu patrão, que é macumbeiro, virar crente. Para você ter dias tranquilos na tua semana, no teu trabalho. A tua solução se chama Jesus. A gente precisa dormir e acordar, irmão, com ardente expectativa. Eu preciso, de repente, de Jesus na minha vida, cara. Você precisa do de repente de Jesus na tua vida. Não é nem da palavra de um pastor. Não é de uma igreja ou de um louvor. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Mas quando você tiver encontro com Jesus, sabe o que ele vai falar? Agora você precisa de um pastor, de uma igreja e congregar. Diminuiu o amém agora, foi? Porque infelizmente, irmão, às vezes a gente entra num lugar de pensar assim: não, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E tem mesmo. Mas ele tem princípios estabelecidos. Irmão, não adianta você afirmar que tem Jesus e não congregar. Você não tem Jesus. Não, pastor, mas você não está entendendo. É porque eu passei por isso. Eu passei por aquilo. Irmão, há alguns minutos atrás, a gente pôde ver 5% do que Jesus passou. Você lembra que ele entrou aqui? Sendo espancado, moído, tendo as suas mãos presas numa cruz, passando por 6 horas de sofrimento. E mesmo assim, ele cumpriu o que precisava ser feito. Por amor por mim e por você. Será que o que você passou com uma igreja, com um pastor, com um irmão, será que isso é maior do que o que Jesus fez por você? Será que isso é maior, mais poderoso do que o que Jesus fez por mim e por você na cruz? Será que o que você passou é maior do que a garantia da eternidade? Irmão, não é maior. Não é maior. Você pode dizer um amém? Então vamos continuar o texto. De repente, 2 homens com uma roupa que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmão, aqui já dá outra pregação. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Irmão, por que você está procurando dentro da tua alma
pensamentos, sentimentos que já morreram, enquanto Jesus vivo está estabelecendo uma nova vida para você? Por que você está de fato olhando para o que aconteceu e não está enxergando para o que vai acontecer? Irmão, aquelas mulheres, elas estavam olhando para o passado. Elas estavam olhando para o que aconteceu com Jesus. E aqueles homens chegaram ali para dizer: descansa. Olhe para o que vai acontecer. Irmão, nós precisamos estar com os nossos olhos aguardando de repente de Deus para o que vai acontecer na tua vida. E não no que aconteceu. Só que, infelizmente, com o cérebro negativo que nós temos, a gente está pensando, infelizmente, as escolhas erradas que eu fiz. Infelizmente, aquilo que eu fiz no passado. Infelizmente, irmão, a gente só fala do passado, só fala do passado. Eu quero profetizar para você. Alguém aqui tem costume de sonhar? Quem tem? Levante as mãos. Glória a Deus, metade. Eu não tenho, então eu estou levantando as mãos para que eu sonhe. Quem aqui já viu anjo? Alguns poucos, diminuiu bastante. Irmão, eu quero orar para que você tenha sonhos. Eu quero profetizar para que você tenha visões. Para que você veja anjos na tua vida. Falando os próximos passos. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Para que você tenha homens de Deus. Porque uma das coisas eu também preciso falar. Irmão, não fica aguardando aparecer um anjo com asas brilhantes, não. Às vezes é só um varão de Deus. Às vezes é só o pastor da igreja que tu congrega. Às vezes é só um irmão mais maduro. Vai aparecer diante de você e falar: descansa, confia, olha para frente. Não, mas meu irmão, você não sabe o que fizeram comigo. Eu sei o que fizeram. Mas Jesus não se importa com o que fizeram. Porque Jesus está preocupado com o que vai acontecer no terceiro dia. E no terceiro dia vai vir um de repente sobre a sua vida e sobre a sua casa. E você vai entrar num novo relacionamento com o teu Pai. E você vai entrar num novo nível de relacionamento com o Senhor. Então, irmão, uma das coisas que Jesus vem fazer na minha e na sua vida é anular o passado. É anular as frustrações e as expectativas do passado. Amém? Você está recebendo isso em nome de Jesus? Então o texto continua dizendo: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Repita comigo: ressuscitou. E os anjos continuam dizendo: lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Bom, isso aqui também é outro contexto que eu preciso ministrar ao teu coração. O Senhor já liberou coisas ao teu coração, aos teus ouvidos, que você, por causa das poeiras nos pés, lembra? Nós falamos? Por causa de muito caminhar, você se esqueceu do que ele disse. Homens de Deus vão aparecer na tua caminhada. Ou talvez eu seja a boca de Deus na tua vida hoje. E como os anjos chegaram aqui e disseram: lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Irmão, você passou... Eu tenho certeza que aqui existem homens e mulheres que já receberam palavras do Senhor, que já viveram em atmosferas e ambientes com Jesus, que foram coisas altamente sobrenaturais. Irmão, que esse ambiente sobrenatural seja a tua Galileia. E que você possa relembrar do que o Senhor te disse. E que você não possa ficar no que homens fizeram, no que homens falaram. Mas como os anjos aqui se posicionaram para essas mulheres. Lembrem-se do que ele te disse. Irmão, que nesse dia, a partir dessa noite, você todos os dias se lembre do que Jesus te disse. Que você possa lembrar o que Jesus já comunicou ao teu coração. A respeito da tua família, a respeito dos teus filhos, a respeito dos teus netos, a respeito do teu trabalho, e que você possa ficar com o que ele disse, e não com o que a política diz, e não com o que os dias atuais dizem, mas o que ele disse. Amém? Você crê nisso nessa noite? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram todas essas coisas, aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas.
mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se correndo e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Irmão, aqui é uma palavra, eu não sei você que nos visita, você que está longe do Evangelho. Isso aqui eu profetizo que é uma palavra para o teu coração. Pastor, qual palavra? Que você seja como Pedro. Porque, irmão, num simples convite de você vir num musical de Páscoa, é como se acontecesse isso aqui. Jesus está vivo. Não acredito. Aí sabe o que o Pedro, dentro de você, inconscientemente faz? Vai lá no sepulcro. É por isso que você está aqui hoje. Por quê? Porque você veio ver que ele está vivo. Precisa ter dentro do teu espírito uma convicção que você perceba e seja como Pedro. Porque, irmão, de fato, não tem tanto problema. Porque foi assim com Pedro. Não fica achando que eu estou falando heresia. Não tem problema você ter traído, você ter negado. O problema é você continuar aí. Pedro negou. Judas traiu. O fim deles foram totalmente distintos. Sabe o que Pedro fez? Ele correu e veio ver. Porque ele falou, cara, se Jesus está vivo, mano, eu preciso estar perto. Que hoje, dentro do teu espírito, cara, venha uma inquietação. Ao ponto de você falar, eu preciso correr de volta para o sepulcro. Eu preciso ver que ele não está lá. E precisa haver uma certeza dentro de você. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Amém? Você crê nisso? Você pode declarar, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Esse precisa ser o nosso desejo. Esse precisa ser o nosso desejo. E aqui eu não vou ler o caminho de Emaús. Vamos pular para o versículo 30. Quando estava na mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Irmão, às vezes você tem passado por temporadas onde você não está vendo Jesus. Onde você acha e pensa que Jesus está distante de você, sabe? Eu estou passando por tanto problema que parece que eu estou sozinho, parece que eu estou difícil, parece que Jesus de fato me desamparou. Mas, irmão, Jesus te trouxe aqui para, de fato, pôr uma mesa para você. E ele te chama para comer do pão dele. E você fazer o caminho de volta. Não, pastor, mas eu não estou desviado, não. Essa palavra é para você, irmão. Não, mas pastor, eu estou desviado sim. Então essa palavra é para você também, irmão. Sabe por quê, irmão? É tão importante nós sempre participarmos da mesa do Senhor, comermos do pão, porque quando a gente come do pão, os nossos olhos são abertos. Irmão, não sei quantos anos de crente você tem, mas talvez, quanto mais tempo de crente, mais pão a gente precisa comer, tá? Se você tem 15, 20 anos de crente, irmão, precisa de mais pão, porque os olhos precisam estar mais abertos. Para que você veja o Senhor Jesus, o Cristo, na tua vida. Para que você veja e perceba Ele na tua vida. E sabe um detalhe muito importante? A partir do momento que eles comem o pão, os olhos deles são abertos, o que o texto diz que acontece? Alguém pode dizer aí? Quem falou? Quem falou? Fala mais alto. Os olhos se abriram. E depois? Ele desapareceu da vista deles. Isso está na Bíblia de vocês ou só na minha? Só na minha? Está aí também? Se puder botar o texto aqui, porque às vezes minha passagem é muito diferente, né? Mas alguém pode me dizer que isso está na Bíblia, pelo amor de Deus? Tá? Amém, que eu estou achando que... Será que eu estou lendo a Bíblia católica? É só para vocês rirem, vocês estão muito tensos. Amém, gente? O que a gente precisa entender? Comemos o pão, os nossos olhos foram abertos e o Senhor desapareceu. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Irmão, se a gente orasse por essa água
e a gente de alguma forma distribuísse essa água para você levar para casa, e a gente falasse, essa água ela é ungida, leve para casa. E você com muita fé entendesse isso, eu vou levar. Eu vou orar sobre meu filho que está desviado, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Sabe o que você está dizendo para o próprio Espírito, para o próprio Cristo? A partir do momento que você leva essa água e diz que Jesus está lá, a partir da água, então antes eu não estava? Você está entendendo isso? Você precisa entender que o Senhor, ele desaparece da vista dele, os olhos deles estão abertos, mas eles começam a perceber que Jesus em nenhum momento os desamparou. Amém, irmão? Você precisa entender que na tua vida, independente do momento que você passou, se você comeu o pão e seus olhos forem abertos, você vai perceber que Jesus nunca saiu da tua vida. Você pode ter passado por temporadas desviado. Não, pastor, mas você não me conhece, eu já me perdi nas drogas. Eu já me perdi no álcool. Cara, eu já virei à noite, já quase tive overdose. O Jesus que eu conheço e que nós estamos ministrando nesse lugar, ele nunca saiu de perto de você. Ele nunca te deixou. Irmão, não, mas pastor, você não sabe, eu quase perdi minha casa. Eu quase perdi meu dinheiro. Eu quase fali. Jesus estava lá. Mas o que faltava? Eu estar na mesa e eu comer do pão. Então que nessa noite, irmão, a gente nunca mais se aparte da mesa do Senhor. É por isso que a gente lê ali e fala, é a mesa do resgate. Porque às vezes a gente pode estar por muito tempo congregando numa igreja, mas longe da mesa. E nessa noite o Senhor fala, eu tenho uma mesa, eu tenho um pão. E eu posso acrescentar, como diz a palavra, eu tenho uma nova roupa para você. Aí a gente já junta com outra palavra, eu tenho um anel para colocar no teu dedo. Você não vai ficar e nunca esteve desamparado. Porque ao comer do pão, os seus olhos foram abertos. Eu profetizo que nessa noite os teus olhos serão abertos. E você vai ver, seja no dia bom ou no dia mau. E você vai ver, seja no mais alto monte ou no mais profundo abismo. E você vai ver, com abundância ou com miséria, Jesus na tua vida. E você vai ver na alegria ou na tristeza, Jesus na tua vida. Porque em nenhum momento ele te desamparou, cara. Em nenhum momento ele saiu de perto de você. Essa é a única convicção que eu tenho e essa é a única palavra que a gente pode te dizer. Jesus está o tempo todo com você. O que nós precisamos fazer nessa noite? Nos assentarmos na mesa de volta e comermos do pão da presença. Para que os nossos olhos sejam cada vez mais abertos, as escamas caiam dos nossos olhos e a gente pare de achar que a vida é ruim. Porque, irmão, se tem uma coisa que a gente precisa mudar na nossa vida, se você é cristão, viu Jesus, a tua vida não é ruim, irmão. Você pode estar passando pela dificuldade que for, você precisa encontrar alegria. Por quê? Porque a alegria é Jesus e ele está aí o tempo inteiro. Amém? Você está entendendo isso? A gente vai pular para o versículo 36. Enquanto falavam isso sobre o próprio Jesus, apresentou-se entre eles e ele lhes disse: paz seja convosco. Você pode repetir comigo? Paz seja conosco. Irmão, você precisa entender uma coisa. A paz, ela é uma pessoa. Você sabe por que Jesus chega ali? Não era simplesmente um cumprimento. Ele estava dizendo, acabou a confusão. Eu cheguei. Eu quero profetizar isso sobre você. A gente vive dias onde a nossa mente fica toda hora indo para um lado e indo para o outro. Toda hora a gente pensa em alguma coisa. São dias de confusão de verdade. E nessa noite eu declaro, a paz está com você. Por quê? Porque você se assentou à mesa. Porque você partiu e comeu do pão. Os seus olhos foram abertos. E você viu que a paz estava presente o tempo inteiro. Porque, irmão, eu sei que alguns homens e algumas mulheres, de fato, têm diagnósticos médicos de depressão, de ansiedade, de TDAH. Mas, irmão, outras pessoas não têm diagnóstico. É só o mundo inculcando isso na cabeça deles. Sabe qual é a solução para isso? Jesus. Irmão, talvez você acha que você tem TDAH.
O que te falta? Comer do pão da presença e ter os seus olhos abertos. Talvez você ache que você é um homem ou uma mulher que tem crise de ansiedade, taquicardia, depressão. O que você precisa é da presença de Jesus. Porque, irmão, aonde Jesus está não tem confusão. Deus não é um Deus de confusão. Aonde Jesus está não há medo. Aonde Jesus está, toda insegurança tem que bater em retirada. Por quê? Porque Ele está. Ele está presente. E eu quero profetizar sobre você. Por mais que você esteja passando por estações de dificuldade, você não vai desistir de nenhuma delas. Porque mais importante do que saber aonde você vai chegar, você sabe quem está com você na caminhada. Você sabe quem está com você nessa jornada. E Jesus está contigo, irmão. Jesus está contigo. Ele não vai desamparar em momento nenhum. Em momento nenhum. Amém? Você entende isso? Eu vou ler mais um texto só. Se você andar mais algumas folhas aí na sua Bíblia, for parar em João 1, a palavra está falando o seguinte: no princípio, ele era o... Vocês estão desanimados? No princípio, ele era o... E o verbo era... E ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a... Vocês estão desanimados, vamos lá, vamos melhorar. Nele estava a... E este era a... De novo. Este era a... Dos homens. A luz que brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. E ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, e a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Quero profetizar duas coisas aqui na sua vida para a gente encerrar. Irmão, existem 3 coisas na nossa vida que é inerente a todo ser humano que tem carne e sangue. Medo, insegurança, medo e insegurança, morte e escuridão. O que nós lemos no versículo 36 de Lucas 24? A paz seja convosco. Então ele é a... Gente, vamos lá, me ajuda. A gente precisa ser igual uma igreja pentecostal. Tem gente visitando a gente. Vamos fazer bonito. Ele era a... Glória a Deus. No versículo 1 de João, a gente vê que nele estava a... E ele era a... Por que você acha que você está passando dias difíceis na tua vida? Se Jesus é tudo que você precisa. Irmão, nele você tem paz, nele você tem vida e nele você tem luz. Você não precisa de mais nada. Nele você tem paz. Não, mas meus dias estão terríveis. Vai para Jesus, nele você tem paz. Não, mas eu estou sendo assolado com pensamentos de morte. Vai nele, nele você tem vida. Não, mas eu não sei qual é o meu próximo passo, eu estou perdido. Vai nele, que nele você tem luz. Você pode ficar de pé no teu lugar nessa noite? Irmão, nós só precisamos de Jesus, porque nele nós temos tudo o que precisamos. Existem homens lá fora, existem homens em Nova York com muito dinheiro, mas você pode ter certeza, esses homens com muito dinheiro estão procurando nós, que temos Jesus. Porque não adianta ter dinheiro e não ter vida. Não adianta ter dinheiro e não ter luz. Não adianta ter dinheiro e não ter paz. Então, mais importante do que ter o que você está procurando, não queira procurar outra coisa a não ser Jesus. Amém? Você reconhece isso nesse lugar, irmão? Você acredita nisso? Amém? Você pode levantar uma das suas mãos aos céus e você pode dizer: Senhor, por mais que eu já seja cristão, eu hoje me assento de volta à mesa. Eu como do teu pão. E hoje eu tenho as escamas dos meus olhos caídas, para que eu possa te ver como eu nunca te vi. Como eu nunca te vi. Aleluia!